Olá, meu amigo e amiga. O que tem de gente que já começa a apostar que a figura do senhor Flávio Bolsonaro não chega até o primeiro turno, não está no gibi. Eu já cravei aqui com vocês que ele só tem dois destinos prováveis: ou a cadeia ou a fuga do nosso país. E agora, para reforçar isso, né, agora ele tem um irmão que é quase um cidadão norte-americano. Ele já recebeu um prêmio mesmo antes de concluir a sua traição total à nossa pátria. Eu digo traição total porque ainda não aconteceu nenhum tipo de entrega do nosso país aos desejos dos grandes grupos econômicos dos Estados Unidos, que tem ali na figura do Sr. Donald Trump o seu representante gangsteriano maior. Os puxa-sacos aqui ainda estão torcendo para algum tipo de milagre. Mas a cada instante nós estamos vendo nessa primeira semana das convenções partidárias que ninguém, em sã consciência, quer atrelar o seu partido a uma figura como Flávio Bolsonaro. Até porque, gente, nos bastidores, todo mundo sabe aquilo que nós aqui nas redes sociais, nos canais progressistas, nós já sabemos, que o Ministério Público apontou que o senhor Flávio Bolsonaro é um ladrão, desviou dinheiro público. Ele pagava conta roubando dinheiro dos funcionários das suas questões pessoais dele e da sua esposa, que ele agora está querendo colocar também nessa luta política para dar um tipo de verniz. Olha, mas mulher de bandido, você já sabe, né? Tem muito pouca coisa a acrescentar para salvar a pele do delinquente, do criminoso. Hoje também está acontecendo um negócio muito interessante que ajuda a desmontar ainda mais esse discurso da extrema-direita, o discurso vigarista dessa gente estelionatária, que as tarifas que Donald Trump está impondo ao Brasil tem muito mais a ver com questões pessoais. A questão do ego, que o Lula não estaria disposto a discutir, enfim. Só que, de ontem para hoje, o Canadá já tomou uma lapada gigantesca com o dobro de sanções que o Brasil sofreu. E aí, qual é o problema? O problema é de natureza pessoal e temos novidades em relação a esse tema que eu vou aqui conversar com vocês. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui. É fundamental você dar o clique, porque você ficará antenado com as nossas discussões aqui. Não esqueça de ativar o sininho também. E o resto do protocolo você já sabe, né? Que ajudam as coisas que ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Ativando o sininho, dando seu joinha e mandando seu comentário. E no primeiro comentário tem links muito importantes para você que quer contribuir, você quer participar de uma forma mais efetiva, para que o Congresso Nacional tenha uma composição melhor, com menos deputados encalacrados com orçamento secreto, menos deputados fazendo o dinheiro público feudos para os seus benefícios pessoais, gente menos estridente, ou pelo menos gente que está estridente, mas que até agora não consegue ou não encontram muitas pessoas com muita firmeza para emparedá-los e desmascará-los perante a sociedade. Se você quer dar uma mexida no Congresso Nacional, olha, dê uma olhada aqui no primeiro comentário e participe também. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá? Bom, gente, entrando aqui nas pautas, né? Em primeiro lugar, questionado sobre apoio a presidenciáveis, ACM Neto diz respeitar aliados e que estará com Ronaldo Caiado. Esta é a minha posição. Pré-candidato ao governo da Bahia foi questionado sobre o assunto durante evento em Feira de Santana no sábado. Bem, como todo mundo sabe, o ACM Neto é uma pessoa tradicionalmente de uma família de direita, super poderosa. Só que a ACM Neto não quer vincular sua candidatura ou pré-candidatura à figura do senhor Flávio Bolsonaro, porque essa gente, eles sabem tudo aquilo que nós sabemos, que o Flávio Bolsonaro desviava dinheiro e usava uma loja de chocolate para lavar dinheiro. Gente, olha só, como é que um deputado estadual, de repente, o cara aparece com uma franquia de uma loja de chocolates? Qual a inclinação, qual é a tradição da família Bolsonaro com o comércio? Quando foi que o senhor Flávio Bolsonaro ficou atrás de um balcão? Quando é que ele fez compras de uma cafeteria, de uma loja de chocolates? Quando é que ele assinou uma carteira de trabalho? Quando é que ele gerenciou alguma coisa honesta na vida dele? Então, é óbvio que essa falcatrua foi para lavar dinheiro, e isso foi comprovado pelo Ministério Público. 1.512 depósitos em dinheiro. Meu amigo, você que é comerciante, você que é profissional liberal, quando é que você recebeu dinheiro em caixa eletrônico, de gente colocando dinheirinho, nota uma sobre a outra, dentro do envelope para pagar alguma coisa para você? Isso não existe, isso é lavagem de dinheiro. E essa mansão que ele comprou em Brasília também, sem falar nos outros imóveis todos que a família amealhou. Então, olha, não tem como uma pessoa que quer, de fato, um governante que seja íntegro,
que seja honesto, que seja sincero, essa pessoa votar em Flávio Bolsonaro. A direita sabe disso, a direita sabe que o povo pode perceber isso, e isso causa danos para essas pessoas que se locupletam do poder aqui no Brasil. O Centrão e vários partidos do Centrão estão se colocando agora com independência. Nós vamos ficar ali, liberar os deputados. É claro, sabe para que isso? Para engrupir o eleitor médio, o eleitor humanista, o eleitor progressista, o eleitor ético, aquele que quer ver gente decente dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque eles se escondem. Eles fingem que não são de direita, fingem que não são bolsonaristas, fingem que não estão apoiando o presidente Lula, mas aonde eles perceberem que tem algum tipo de possibilidade deles angariarem votos em determinados lugares, se em determinado lugar o Bolsonaro teve uma boa votação, eles vão dizer que são Bolsonaro. Em outro município que o Lula teve uma boa votação, eles vão dizer que são Lula desde pequenininho. Então, por isso que nós temos que identificar esses picaretas, porque senão o Congresso Nacional ficará muito pior do que o Congresso atual. Todo eleitor do nosso país tinha que ser conscientizado de algumas coisas estruturais. Por exemplo, o eleitor que se deparar com um deputado que defende o orçamento secreto sabe que aquele deputado, em regra, é um vigarista, está usando o dinheiro de uma forma ilícita. Alguns estão fazendo uso dessas emendas, enfim, e fazem de uma forma meritória. Mas, gente, ninguém deveria meter a mão nessa grana, porque isso é uma forma de corromper o processo político no Brasil. Eu que estou circulando nessa nossa pré-candidatura a deputado federal, eu tenho encontrado muitos lugares que a gente reconhece esse tipo de manobra. Grupos de pessoas que estão ali circulando, estão sendo patrocinadas ou estão sendo incentivadas com essas verbas ilícitas. Então a gente não pode achar isso normal. Então, esse é um ponto importante para que o eleitor no Brasil saiba. Outra questão, o deputado e senador que não forem favoráveis ao fim da jornada 6x1, essas figuras têm que ser expostas. Esses caras não podem engabelar o povo, eles não podem ir para o processo eleitoral sem essa questão ser definida, porque o que acontece? Eles se elegem e na hora de votarem, eles votam contra o cidadão, eles votam contra o trabalhador. Então são questões que não podem ficar escamoteadas, mas é isso que o Centrão está fazendo. Eles se escamoteiam, eles se escondem, fingem que não são de direita, que não são de esquerda, eles são independentes, mas o independente aqui no Brasil também é uma criatura que faz coro com esses traidores da pátria. Então, muita atenção nesses vigaristas, né? Bom, e o Flávio Bolsonaro continua derretendo, né, nesse processo. Sem aliança, Flávio chega à convenção sob crítica do Centrão de favorecimento à família e inabilidade. Então, os caciques, os caras que fazem de partidos estruturas para ganharem muita grana, acumularem muito dinheiro e poder e fazerem grandes negócios, eles estão percebendo que o Flávio é essa canoa super furada. Senador do PL era visto como o nome mais político do clã, mas não conseguiu trazer União Brasil, PP e republicanos. Atitudes no caso Michele, na definição da vice e na operação de Ciro Nogueira, são alvos de queixas. Então, enfim, claro, mas isso tudo é fajutice, tá, gente? Porque se o Flávio Bolsonaro, com esse comportamento dele todo, ele tivesse lá em cima nas pesquisas, nossa, esses caras todos estavam ajoelhando, dizendo que o Flávio é o cara melhor do mundo, que vai mudar o Brasil, vai resgatar o Brasil, aquela patifaria que você já sabe, né? Bom, só que sobram algumas figuras, né, que até agora também não explicaram, né? Mas está assim, está esperando só uma coisinha para desembarcar. Me refiro a Silas Malafaia. O único motivo que pode fazer Malafaia abandonar Flávio Bolsonaro na eleição, bom, ele declarou e está reiterando isso, né? Que se aparecer alguma coisa do Flávio Bolsonaro, de malversação de dinheiro público, que ele vai abandonar. Só vale daqui para frente, senhor Malafaia. Os crimes daqui para trás, o senhor perdoa, está tudo perdoado. É ladrão que nunca pediu perdão, está perdoado, mesmo sem pedir perdão, né? Queria saber que Bíblia é essa que o senhor tanto usa, né? Agora, o senhor já perdeu bastante a credibilidade de fazer qualquer tipo de crítica, porque o senhor está enfiando o irmão também nessa barcaça, né? Irmão de Malafaia fará parte da chapa do PL ao Senado do Rio. Que coisa fofa, né? Pois bem. Bom, quanto mais as pessoas tiverem consciência no nosso país, menos os vigaristas vão conseguir ludibriar as pessoas. E aí é o seguinte,
Hoje, mais cedo, eu já mostrei aqui alguns vídeos de alguns desses picaretas bolsonaristas falando sobre as tarifas que estão sendo impostas ao Brasil por esse gangster norte-americano. Após Brasil e Canadá, o governo Trump prepara novas tarifas para 60 países. E aí, gente, como é que é essa história aí? Então quer dizer que o pacote em relação aos outros países também tem a ver com questões pessoais? Eu tenho sempre dito aqui para vocês, gente, os Estados Unidos da América hoje são uma nação em desespero, uma nação esfrangalhada, esmiuçada, que está jogando cada vez mais camadas de trabalhadores numa condição de dificuldade cada vez maior. O volume de pessoas que tiram a própria vida nos Estados Unidos e que morrem de overdose é um negócio assustador. O número de moradores de ruas, de pessoas que estão morando dentro dos automóveis, estão morando em condições precárias e que precisam de programas assistenciais nos seus condados, nos seus estados, enfim, é um negócio assustador. Essas pessoas não têm nenhum tipo de previdência. Se elas não tiverem alguma grana acumulada na vida delas, elas vão passar miséria. E se elas tiverem com algum tipo de problema de saúde, lá não tem SUS. A pessoa morre. Gente, é um sofrimento gigantesco que camadas lá nos Estados Unidos passam. Então, nessa sociedade, vocês pensam que os governantes norte-americanos, que Donald Trump e a turma dele têm algum tipo de preocupação com o povo norte-americano? Obviamente que não. Trump dobrou a fortuna dele, já está em mais de 7 bilhões e 500 milhões de dólares. E a turma que está ao redor dele é só gente endinheirada, é só gente fazendo negócio. Ele só deve algum tipo de satisfação aos seus apoiadores financeiros, aqueles que botaram grana na sua campanha ou nas suas campanhas. Então, essa é a lógica. Então, eles agora, como estão vendo que a China está engolindo o planeta, com eficiência, com relações comerciais, sem fazer nenhum tipo de imperialismo, sem invadir, sem interferir na política interna dos países, eles agora estão com esse desespero. Para reverter ou para tentar minorar o impacto dessas transformações todas, eles estão contando com lunáticos, traidores das pátrias e pessoas que afirmam ali, ou pessoas que falam, né, que devotam ali uma fidelidade absoluta ao colonizador, a esse grupo de gangsters, né, que estão lá e que estão tentando fazer um monte de coisas mundo afora. Então, o que acontece de uma maneira em geral é isso. A direita continua sendo esfrangalhada. Sem citar Eduardo Bolsonaro, Caiado diz que quem precisa de green card é produtor brasileiro. Sem citar o ex-deputado federal, pré-candidato à presidência, afirmou que o documento permitiria ao agro entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Já comentei com vocês mais cedo que esse green card do Eduardo Bolsonaro em relação a crimes, em relação a sentenças penais condenatórias no Brasil, olha, não vale muita coisa não. Ele está tendo muito mais uma proteção política nos Estados Unidos do que uma proteção jurídica, porque do ponto de vista jurídico, o Brasil tem tratados de extradição ou de extradições com várias nações, inclusive com os Estados Unidos. Então, para se ter uma reciprocidade, é necessário que os Estados Unidos, num governo que não seja essa jossa que está nos Estados Unidos, que seja um governo que respire novamente alguns princípios democráticos, que eles extraditem para o nosso país os criminosos que estão lá, estão acobertados por esse governo, que a qualquer instante também pode sofrer baques muito grandes, né? Teremos eleições de novembro nos Estados Unidos também. Esse bolo todo, eleição no Brasil e eleição nos Estados Unidos, propiciará que 2027 seja um ano repleto de coisas muito interessantes, né? E nós aqui temos que fazer com que o presidente Lula vença essa eleição e, de preferência, no primeiro turno, para melhorar o terreno, melhorar os debates e a gente vê o que vai acontecer com o derrotado. Eu tenho cravado aqui, se ele ficar até o final, ele vai fugir do nosso país, porque como covarde, como pai, encalacrado como pai, ladrão, como apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro então ele não vai ter muita alternativa não. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que está participando aqui da nossa vaquinha, tá? O link sempre no primeiro comentário. Vamos chegar lá, tá bom? Um grande abraço, tchau!